Bom, eu não sou carioca, sou nascida em Barra Mansa, no interior do Rio. E vim de uma família, meus pais são funcionários públicos, são professores. E eu achava que eu ia ser jornalista. Olha, caramba! Aí, quando eu estava no ensino médio, eu comecei a falar que talvez eu quisesse ser médica, dermatologista. Aí, meus pais acharam uma boa ideia que eu fosse médica. Entrei na faculdade para ser dermatologista. Mas ali eu logo percebi que eu não era muito a minha praia. Pelo contrário, achei dermatologia bem chato na faculdade. Eu me apaixonei ali pela doença mesmo, sabe? E vi um propósito para mim naquela época muito claro. Eu me formei e fiz especialização em pediatria. Que legal. Depois eu fiz terapia intensiva pediátrica. Então eu trabalhei no CTI, ali lidando com a terminalidade da vida muito de perto. Acima de tudo, com as famílias também, que eu acho que é um desafio muito grande, porque você realmente se envolve, você sofre junto. Eu trabalhei 6 anos em terapia intensiva, fui muito feliz, aprendi muito. Acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado por essa vivência da terapia intensiva. E eu engravidei, minha primeira filha. Trabalhei até o finalzinho da gestação e quando eu voltei, eu comecei a sofrer demais com aquela realidade que eu via até então. E eu não tinha esse discernimento na época, mas ali realmente Deus estava me direcionando para um novo propósito. Uhum. E eu não entendia, eu achava que se você estava naquilo ali, pensar em mudar queria dizer que você escolheu errado. Eu não tinha esse entendimento que hoje eu tenho, mas eu sei que Deus estava me trazendo para um tempo novo, que é onde eu estou até hoje. E eu comecei realmente a me perguntar o que a gente poderia fazer para que a gente não adoecesse, se existia isso. Passei por uma experiência pessoal, assim, tenho genética para doença autoimune. Meu pai e minha mãe têm doença de Hashimoto, que é a doença em que o sistema imunológico, ele dispara um ataque contra a tireoide, né? Uhum. E a gente vê hoje na medicina muito essa doença específica, ela é muito negligenciada. A gente vai tratar ela lá na frente, só quando a tireoide já foi tão destruída que ela não funciona mais. Caramba. Eu fui tratada dessa maneira desde que eu fazia vestibular, então eu tinha esse diagnóstico, olhava o exame lá, vinha assim até 50 e o meu tava 2.000. Aí a médica me disse exatamente assim: você tem que parar de dosar isso aqui, porque você fica estressada, você já sabe que você tem a doença, hoje não tem o que fazer. Tem que esperar a sua tireoide ser destruída o suficiente, depois a gente vai começar a tratar. Que loucura. E aquilo já me trouxe uma certa insatisfação, porque eu ficava angustiada, tipo, gente, tô aqui deitada, meu sistema imunológico tá destruindo minha tireoide, só tem que esperar. E hoje eu tenho hipotireoidismo, passei há 2 anos atrás por uma segunda doença autoimune, que eu sofri bastante também, foi um desafio muito grande. Eu acho que ainda com 2 filhos, você olhar ali e pensar, gente, eu não sei, será que como é que vai ser passar por isso aqui e fazer tratamento? Foi realmente um desafio muito grande, porque eu acho que tudo que me envolve hoje em dia, acima de tudo, eu olho, minha prioridade é a minha família, meu grande ministério, e eu tive medo de faltar. Eu acho que se vê numa situação de vulnerabilidade muito grande. Uhum. Então, mais uma vez ali, eu fui transformada e eu tento trazer um trabalho para os meus pacientes muito de consciência. Eu falo assim, conhecimento liberta. Uhum. Então, não tem essa... Uma vez eu vi um professor na faculdade falar assim, quem é o médico aqui? Eu ou você? Eu achei aquilo horrível. Eu falo que muitas vezes na vida eu não sabia o que fazer, mas eu sabia o que não fazer. Eu sabia a pessoa que eu não queria ser. E esse é o profissional. Eu falo, eu não estudei tanto para fazer isso. E eu acredito nessa humanização da medicina. Eu levanto muito essa bandeira. E eu tento trazer isso. É assim, a saúde é sua. Eu sou uma facilitadora. Eu quero te ajudar. Mas o que você tem é isso, ou o que você pode melhorar é isso aqui. Eu acho que a pessoa tem que ter clareza. E a gente tem que se comunicar bem e trazer o paciente para um comprometimento da saúde dele. Uhum. Então, o que você come está relacionado com a sua saúde. O tanto que você dorme ou não dorme. O estresse. A gente fala, tem que gerenciar o estresse. Eu sei que
impossível você controlar os fatores externos, mas você pode talvez modular como você reage aos fatores que você sabe que não vão mudar. É verdade. Então eu acho que hoje eu me vejo nesse propósito de trazer para as pessoas consciência de que elas podem viver melhor, que é o que a gente estava conversando antes, de assim, mas é muito comum a mulher ter muita cólica na semana da menstruação, não conseguir trabalhar, não conseguir estudar. É comum, mas não é normal. E a gente está normalizando. Então eu me vejo hoje com essa bandeira e me vejo muito voltada para minha família, para a igreja, para o próximo em si. Eu acho que eu sempre gostei de servir. Para mim é um prazer, assim. Que eu não sei nem quantificar o quanto me preenche, me faz feliz servir ao próximo. Ai, que legal. A doutora Tátia falou que eu ia até procurar aqui, porque a minha cabeça tá meio A-B12. Débora me deu B12 hoje. Mas tem uma passagem da Bíblia que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E eu acho que a chave para muita coisa na nossa vida é conhecimento, né? Essa é uma passagem que o nosso sogro fala muito, né? Então, assim, ela é martelada na nossa cabeça, mas às vezes a gente não entende que o conhecimento não é só sobre uma coisa, ele é muito amplo. Sobre a nossa saúde, então, tem que ser ainda mais ampla, né? Porque eu acho muito lindo isso, essa ramificação agora da medicina, que é essa medicina mais humanizada. Porque você falou sobre a tireoide, sobre Hashimoto. Eu descobri agora, então ainda preciso processar muitas coisas, porque é muita coisa. Eu, graças a Deus, ainda não tenho hipotireoidismo. Mas antes dessa médica que eu fui, doutora Raquel, muito querida, ter falado pra mim, eu fui pra ela de uma outra médica. E a médica falou pra mim: olha, você tem um marcador de Hashimoto, mas você ainda não precisa tratar. Aí, é meio que um parafuso na tua cabeça, porque você fala assim, tá, eu sou leiga. Eu sei que eu acho que não tava tão alta quanto a sua ainda, acho que a minha era 500 e pouco que dava. Mas é alto? Já é muito alto. Na verdade, você tem Hashimoto, tem sim o que fazer. Porque o problema, entre aspas, ele não começa só quando a tireoide para de produzir o hormônio dela. Eu falo que é até uma certa inocência da nossa parte pensar que o sistema que tem que estar te defendendo identificou que um órgão seu é um agressor, como se fosse uma bactéria. Ele está lançando um ataque contra o seu órgão e a gente vai pensar assim, não, mas isso aí não causa nada, não. Só causa se o órgão parar de funcionar. Eu falo que é até uma certa ingenuidade da nossa parte, sabe? E realmente, você tem a genética, mas a gente sabe que a genética ela não é uma sentença. Tem a genética. E Hashimoto, por exemplo, são 3 pilares. Então, você vai ter que ter um intestino ali sem a barreira intestinal, que vai ser um segundo fator, e um gatilho imunológico. E quem vão ser os gatilhos? Estresse, insônia, várias infecções, metal pesado. Então, tem muita coisa que é controlável. Então, me preocupa, às vezes, a fala de o paciente, às vezes, e não é culpa dele. O paciente, ele vai reproduzir o que foi dito para ele. Então, às vezes, o paciente chega e fala assim, eu fiz o exame ano passado, mas tava tudo normal. E eu gosto de ver, sabe? Eu falo assim, mas você pode trazer para mim? Não, tava normal. É porque, às vezes, e a gente tem que entender que o valor de referência também não é um alvo a ser perseguido, tipo, eu tô aqui dentro, tá ótimo. Não é. E é mais uma consciência que a gente tem que ter. Eu falo assim, a gente vai ter esse corpo aqui todo o nosso tempo que a gente permanecer aqui na Terra. Então, a gente tem que cuidar dele. E isso também é bíblico. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Exato. As pessoas, às vezes, acham que isso é superficial. Não posso me dedicar a isso, gastar meu tempo com isso. E não é gastar tempo, né? É verdade. Assim, principalmente, eu vou dar um exemplo da minha mãe. Vamos expor a mamãe aqui. A minha mãe tem uma doença autoimune. Minha mãe tem síndrome de Sjögren. E durante muito tempo, por sermos cristãos, a minha mãe não aceitava o diagnóstico. Então, a minha mãe sempre procurou maneiras de não precisar tomar os remédios. Porque eu tenho a fé.
tenho a minha fé. Então Deus, ele cura. Se Deus ressuscita mortos, por que ele não pode me curar? Eu não aceito. E então a minha mãe às vezes não tomava, minha mãe tomava só quando ela tava com muita dor, porque o Sjögren, ele também é uma doença autoimune que pega os canais lacrimais, né, saliva, só que ele normalmente traz um outro problema autoimune. O da minha mãe foi a artrite reumatoide. Na verdade, toda pessoa que tem uma doença autoimune, ela tem mais chance de ter as outras. Então assim, eu tenho 2, mas nada impede que eu tenha mais. Quer dizer, nada impede não, eu faço a minha parte. Sim. Que é o hábito de vida. Sim. Então, eu acho, assim, eu penso que essa questão da fé, como foi pra mim, especificamente? Eu, assim, comecei a caminhar com Jesus nessa época aí, da segunda doença, né? Da doença de Graves. Em que eu me vi realmente assim, eu falei, meu Deus, eu não sei o que vai ser de mim. Eu não sei se eu vou estar aqui, meu trabalho, minha família. Então, acho que abre, assim, aquele buraco e você é sugado. E eu decidi procurar a igreja. Eu ficava inventando desculpas pra mim mesma, mas um belo dia eu fui sozinha. Sozinha porque eu não queria nenhuma pressão. Então eu falei, ai, quer saber, eu vou sozinha. Porque eu também pensava assim, eu não vou gostar. E aí eu vou usar isso como desculpa. Eu fui sozinha. E foi assim, gente, sério, foi sobrenatural o que eu vivia no primeiro dia que eu botei o pé na igreja. E eu me batizei em fevereiro do ano passado. E eu falo assim que às vezes parece, principalmente pra quem não caminha com Jesus, né, que são conjecturas, ou que eu tô impressionada, que eu tô igual, as pessoas falam, ai, tá emocionada. Eu não posso estar emocionada porque eu tenho realmente o exame. Eu tinha um TRAB, que é o marcador dessa outra doença, de 21, ele caiu pra 1. Caramba. E isso é absolutamente assim, eu não fiz radioterapia, que era o tratamento que me foi proposto, eu não tirei a tireoide. Então, isso não é uma coisa que você acredite dentro da medicina que vai acontecer. Só que do mesmo jeito que lá atrás, quando eu estava na terapia intensiva, e eu dizia, às vezes, para as famílias assim, olha, pela medicina, a gente não tem mais o que fazer, mas você tem fé? Então, agora é a hora de você se agarrar totalmente na sua fé. E do mesmo jeito que eu falava aquilo, eu sei que é um desafio enorme, porque as evidências estavam claras ali, ainda mais na minha frente. Eu sou uma pessoa muito ligada à ciência, estudo todos os dias da minha vida. Mas eu falei, eu não tenho mais nada a perder. E eu fui realmente acolhida e surpreendida de uma forma, assim, que Deus transformou a minha família, transformou a minha casa de um jeito que eu vivo hoje uma plenitude diária que eu nunca achei que eu fosse viver. Que eu era realmente a pessoa que esperava para ser feliz nas férias. Ai, nossa, não vejo a hora de chegar a tal mês que eu vou de férias. E eu sei que Deus não é isso que Ele espera de mim, que eu seja feliz um mês. Os outros 11 eu peço para passar logo. Eu quero ser feliz naquele um mês. Eu tenho que ser feliz no ordinário. E a felicidade, ela tá nas pequenas coisas. E eu sei que isso parece um clichêzão. Você fala, ai, que chato, que papo chato. Não, mas é uma realidade transformadora. De coração aberto. A felicidade tá no domingo, deitado no sofá. Que eu olho e falo assim... E foi interessante que ontem eu tive exatamente essa conversa com Deus no meu coração. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que eu fosse encontrar um marido tão bom pra mim. Que eu fosse ter filhos tão abençoados, que eu fosse ter um lar que me acolhe. Eu não vou dizer que me aceita do jeito que eu sou, não, porque eu acho que o trabalho da gente também é edificar e fazer a gente melhorar. Eu não quero ser aceita do jeito que eu sou. Eu falo, não, eu tô ruim, gente, me ajuda. E eu tenho uma família que me impulsiona a melhorar, que me aponta os meus defeitos, e eu agradeço muito, porque pra mim é super sobre isso. Mas eu, conversando com Deus no domingo, anteontem à tarde, eu falei, nossa Senhor, muito obrigada, porque eu nem sei se eu mereço isso tudo aqui, sabe? E pedi pra Deus me direcionar para os propósitos dele, acima de tudo, mas que me desse clareza. E quando eu comecei essa caminhada com Jesus, perguntava muito pros irmãos assim, gente, vocês falam assim, tá, Deus responde em oração. Como é que eu sei se é oração, se sou eu que tô querendo acreditar naquilo ali, então... Tô inventando coisa da minha cabeça. E a minha manicure, nós somos irmãs da mesma igreja, e ela é uma pessoa que eu levava muito isso, né? Que é aquele momento ali de intimidade, só vocês dois. Você sabe. Aí ela falou assim, você tá em dúvida, ora mais. Você tá orando pouco.
ora mais, ora de novo, de novo, de novo. E na hora que for realmente Deus falando, você não vai ter dúvida e achar que pode ser você. Verdade. E é isso, só que eu acho que, assim, eu sou ainda um pouco covarde. E aí, quando Deus me fala, é pra cá, eu fico assim, não sei, acho que eu não tô entendendo direito. Porque o pra lá não é facinho. Você tava falando disso, é que eu lembrei, né? Só pra concluir o negócio da minha mãe, do negócio da fé. É que é isso, uma vez eu falei pra ela, eu falei, mãe, entenda. Deus, ele te deu a capacidade de um médico estudar pra te orientar pra isso. Então, para de achar que não é porque você tem fé que Deus não tá usando o médico. Tu tá usando a tua fé pro médico te orientar no que você tem que fazer. Então, e hoje, graças a Deus, por conta disso, é você unir a fé. Unir a fé à medicina. Porque a gente fala, a fé tem que ser inteligente. Não dá pra só ter fé. Se você tá usando a tua fé e Deus não te curou daquilo, Deus vai usar algum médico pra te falar, toma isso, faça isso. E é o que você falou. O médico, a última vez que a minha mãe veio, falou pra ela, mas você tá tomando só isso aqui? E não tá sentindo dor? A minha mãe não, porque tava na hora da gente aumentar o remédio, então a gente pode diminuir, a gente pode tentar diminuir. Foi o que você falou, do 21 seu foi pro 1. Coisa que, principalmente assim, pra mim que sou leiga, sei que isso é muito, imagina pra você que estuda, entende e sabe que humanamente falando não é, né? Então a fé é a certeza de coisas que não existem. Pela medicina isso não existe. Exatamente. Então a gente sabe que só Deus é que pode fazer essas coisas, mas a gente tem que ouvir o médico. A gente tem que ser humilde para reconhecer que Deus, ele usa pessoas e ele vai usar o médico, ele vai usar a manicure. Sim. Né, pra te falar, vamos lá, porque é uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando Deus fala, a gente não sabe como é que é a voz de Deus, mas quando ele fala, a gente fica, eu ouvi. É uma certeza mesmo, né? É aquele comichãozinho. Dá pra eu fingir que eu não escutei, não. É isso aí, não tem como fingir que não escutou, porque parece que é um grito de eco, assim, tipo assim, vai, sou eu que tô falando, não tem dúvida, não existe dúvida, né? Claro que quando a gente tá caminhando na fé, a gente fica, será que fui eu? Mas isso não é só pra quem tá caminhando na fé, não, tá? Porque às vezes esses dias eu tava me pegando pra Deus, eu falei, meu Deus, eu não sei se é o Senhor mesmo que tá falando? Eu tô muito autoconfiante, que é isso? Ou é o Senhor que tá falando? E aí vem uma confirmação numa pregação, numa palavra, ou às vezes você fala assim, caramba, eu acho que o pastor tava ouvindo a minha conversa aqui. O que tá acontecendo? Eu acho isso tão incrível quando acontece essas coisas e você escuta algo que às vezes você falou com Deus em oração e aí você escuta alguém falar o que você falou em oração e você fica assim, não é possível. Uau! Não é possível. Sempre vai dizer pra gente que não, você não é boa o bastante. Não, isso não é pra você. Eu vejo assim, muitas vezes é aquela sabotagem que vem de fora, de abalar sua autoconfiança, sua autoestima. E eu repito pra mim mesma, eu falo que nisso eu acredito que não existe cura, porque os estímulos de fora não param. Mas é uma escolha de ouvir realmente a voz que você acredita que é a voz de Deus. E que Deus não me criou pra ser covarde. Não me deu espírito de covardia. Então, assim, falei assim, eu passei por tudo que eu passei pra eu agora me tornar uma covarde, ou agir de modo covarde mais uma vez. E eu olho realmente, por exemplo, hoje com as crianças lá em casa, eu olho e falo, eu tenho a oportunidade de mostrar através do exemplo pra eles. E eu não posso perder isso, porque senão eu tô desperdiçando tanta coisa. E quando eu era adolescente, eu tinha síndrome do ovário policístico, e eu ouvi da médica que se eu quisesse engravidar, eu teria que fazer tratamento. Eu vejo e falo assim, gente, aconteceu tanta coisa diferente na minha vida. Por exemplo, disso, eu não fiz tratamento. Engravidei 2 vezes. A Isabela tinha 4 meses quando eu engravidei do Henrico. Eu pensei assim, não, engravidei essa vez, mas eu sou essa, então tá tranquilo. A diferença deles é 1 ano. Caraca!
Aventura. E Mal é um começou a liquidificador dormir, ligado, você não vai. mal começou a dormir, acorda de novo. Acho que nem voltou a dormir e já acordou. Emendou. Então eu vejo que foram tantas coisas saindo do que me foi dito que era o máximo onde eu podia chegar, sabe? Vejo, e eu tô falando isso assim do fundo do meu coração, porque eu queria incentivar de verdade a pessoa que tá escutando e que diz que ouviu, que isso não é pra ela, que ali ela não pode ir. Por isso, porque eu sou a única médica da minha família, eu não venho de uma família rica, pelo contrário, eu venho de uma família de pessoas batalhadoras, cresci numa periferia, mas eu sempre acreditei que eu pudesse mais. E muitas vezes eu pensava assim, o que eu tenho a perder? Então eu só ia e tentava. Eu tive, graças a Deus, pais também que acreditam e sempre acreditaram em mim, me incentivaram. Mas eu acho que são renúncias, sabe? Muitas vezes não é fácil. O resultado não vem de primeira. Eu não passei de primeira no vestibular. Eu nunca fui uma aluna brilhante, nossa, um gênio, meu Deus, superdotada. Não, muito longe disso. Eu sempre fui esforçada. Eu falo que não caiu fácil no meu colo, mas eu corri atrás. E eu peço a Deus para que me mantenha nessa garra de não me conformar com o que o mundo diz que é para mim, porque o mundo não sabe de nada. É isso aí. Aí eu falo, minha conversa com meu pai. E se ele diz que eu posso, eu acredito que eu posso. Só que muitas vezes essas conversas eu acho que a gente tem dificuldade porque a gente quer a validação de uma pessoa que você não tem dúvida da voz dela, porque ela tá ali, concreta na sua frente, você quer essa validação. Mas você quer conversar coisas que são do seu secreto com Deus, com os outros.